Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a República da Espada. Acompanhe comigo aí. A primeira fase da história republicana brasileira foi conhecida como República da Espada. Ela durou entre 1889 e 1894, tá? E ela foi chamada assim porque os dois primeiros presidentes da República foram militares. Portanto, a espada aí no nome representa esse setor, né, da sociedade brasileira, os militares que assumiram o governo. Muito bem. Então começamos aí falando sobre, relembrando, né, o ato da proclamação da República, que nada mais foi do que um golpe de Estado, né, proferido pelos militares contra o imperador do Brasil, que era o Dom Pedro II à época. Feita a proclamação em novembro de 1889, foi formado então um governo provisório, né, para estabelecer essa transição entre o regime monárquico e republicano no Brasil. E esse governo provisório foi liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, o mesmo que liderou o ato da proclamação da República. Tá? Ele durou 2 anos, entre 1889 e 1891, que é quando o Brasil passou a ter uma nova Constituição. Muito bem, o que ocorreu nesse curto prazo de tempo? Reformas, né, foram feitas pelo Marechal Deodoro, como, por exemplo, o fim das instituições imperiais. Né? Então, o poder moderador deixou de existir, o Conselho de Estado foi extinto e o Senado vitalício também não existia mais. Ou seja, a partir desse momento, os senadores passariam a ter um tempo de mandato determinado. Outra mudança inicial que foi feita foi a nomeação de interventores para governar os estados brasileiros. Né? Então, as províncias agora, com a República, passaram a ser chamadas de estados. E quem governava os estados eram os presidentes de estado. E esses presidentes, a princípio, foram nomeados diretamente pelo Marechal Deodoro, como interventores, ou seja, representantes do governo federal nos estados. Uma outra mudança importante que ocorreu foi a laicização do Estado. O que significa isso? O padroado também foi extinto e, portanto, o governo brasileiro deixou de ter uma religião oficial. Passou a ser um Estado laico, isto é, um Estado que não tem religião oficial. A partir daí, então, inclusive, pelo menos por lei, passava a existir liberdade religiosa no Brasil. Tá? E aí, órgãos como, por exemplo, foi instituído o registro civil, né? Certidões de nascimento, os cemitérios deixaram de ser controlados pela igreja e por aí vai. Então, houve um processo, como eu disse, de laicização do Estado. Muito bem. Próximo ponto: os imigrantes que tinham vindo para o Brasil entre o fim do século XIX passaram agora a ter todos direito à cidadania. Então, houve um processo que ficou conhecido como grande naturalização, em que esses imigrantes passaram a ser considerados cidadãos brasileiros. O último ponto importante que ocorre nesse governo provisório do Marechal Deodoro é uma crise econômica conhecida como crise do encilhamento. Isso em 1891 ela ganha força, né? O governo do Deodoro tinha como ministro da Fazenda o Rui Barbosa e por iniciativa do Rui Barbosa foi criada uma política industrialista, ou seja, que queria desenvolver a indústria nacional. E para isso o governo adotou uma série de medidas, por exemplo, taxas protecionistas para os produtos que vinham de fora, modificou as leis para favorecer a abertura de novas fábricas e começou, inclusive, a conceder crédito por meio dos bancos públicos, né, aos indivíduos que tivessem interesse em investir na indústria. Então, quem estabelecesse a abertura de uma fábrica, por exemplo, né, e abrisse uma empresa em seu nome e fosse até um banco público buscar financiamento, muitas vezes conseguia. Para isso, o governo adotou uma política de emitir mais papel moeda, ou seja, de emitir mais dinheiro para poder conceder esses empréstimos a quem tivesse interesse em investir na indústria. A princípio, a gente pode pensar, bom, mas essa política ela vai gerar inflação, porque você está emitindo papel moeda e não tem um lastro equivalente no tesouro. Mas a ideia do Rui Barbosa é que com esse grande incentivo à indústria, a produtividade aumentaria e a geração de riquezas também. Isso acabaria equilibrando a emissão excedente de papel moeda.
O problema é que muitas pessoas, agindo de má fé, começaram a abrir empresas fantasmas, ou seja, empresas que só existiam no papel, mas que nunca saíram do papel, e começaram a obter empréstimos, pegar dinheiro público emprestado e não investiram, obviamente, em produção, em fábricas ou nada do tipo. E isso acabou criando uma desconfiança entre os investidores, né? Porque essas empresas elas tinham as suas ações, né? O seu capital representado na bolsa de valores na forma de ações. E os investidores, ao saberem que muitas das empresas eram fantasma, começam a retirar, né, os seus investimentos, começam a vender as suas ações rapidamente. E isso faz com que as empresas em geral, tanto as que eram reais quanto as que não eram, fiquem descapitalizadas, né? Então, muitas das fábricas que de fato foram criadas com a ajuda da política industrialista acabaram falindo em razão dessa venda desesperada de ações na bolsa. E isso fez com que o Brasil entrasse, portanto, em uma crise econômica. E essa crise se deve a um grande número de falências e também a um processo inflacionário, porque, no fim das contas, esse dinheiro que o governo emitiu e emprestou para as pessoas, boa parte dele não foi aplicado em produção de riquezas. Isso acabou gerando uma alta inflação. Então, o governo provisório do Deodoro termina envolto em uma crise, né, econômica que foi conhecida como crise do encilhamento. Muito bem. Em seguida, nós temos a formação de uma Assembleia Constituinte, né, que vai elaborar a primeira Constituição da República, ou seja, a segunda Constituição da história do Brasil, a primeira no regime republicano. Essa Constituição foi promulgada em 1891, ela se inspirou no modelo da Constituição dos Estados Unidos e o projeto inicial foi escrito pelo próprio Rui Barbosa, né, que era jurista. Muito bem, o que a Constituição trouxe de novo? Em primeiro lugar, o regime federalista, né? Ou seja, em que os estados teriam uma certa autonomia em relação ao governo central, ao governo federal, embora houvesse a possibilidade de intervenção do governo federal militar nos estados quando necessário, claro. Segundo, a Constituição estabelecia sufrágio masculino, ou seja, as eleições passaram a não ter mais aquele critério de renda como critério fundamental. Então, o indivíduo não precisava mais ter uma renda mínima para poder votar, mas precisava ser do sexo masculino, maior de idade, o que à época eram uns 21 anos, e não podia ser analfabeto, não podia ser militar ou clérigo. Esses três grupos que eu citei estavam excluídos do direito ao voto, claro, juntamente com as mulheres, porque a eleição era masculina, ou seja, só os homens votavam. Tá? O próximo ponto importante é que, lá nas disposições transitórias, ao fim da Constituição, ela estabelecia que a primeira eleição, apenas a primeira eleição, seria indireta, ou seja, quem escolheria o primeiro presidente constitucional do Brasil seriam os membros do Congresso Nacional, que é composto, lembrando, por Senado e Câmara de Deputados. Muito bem, então foi feita a primeira eleição indireta, né? E aí disputaram dois candidatos, principalmente, né? De um lado um militar, o Marechal Deodoro da Fonseca, e do outro lado um civil, que era o Prudente de Moraes. Correram boatos entre os membros do Congresso, né, de que se o Marechal Deodoro não fosse eleito, ele daria um golpe e tomaria o poder pela força e etc. E em meio a esses boatos, os membros do Congresso acabam pressionados e elegem o Marechal Deodoro. E, ao mesmo tempo, escolhem como vice o Floriano Peixoto, um outro militar que fazia parte da oposição. Então, a forma que os congressistas viram aí de contrabalançar esse governo do Deodoro, estabelecido sob pressão, seria colocar um membro da oposição como vice-presidente. Portanto, o Marechal Floriano Peixoto se torna vice. Muito bem. O Deodoro começa a governar agora como presidente constitucional e logo de cara ele enfrenta uma oposição muito forte das oligarquias estaduais, que não o queriam como presidente da República, que queriam uma maior autonomia
em relação ao governo federal e etc. Então, o governo do Deodoro ele é marcado por tensões entre o presidente e o Congresso Nacional, porque a grande maioria dos projetos que o governo encaminhava para o Congresso eram rejeitados, né? Porque dentro do Congresso essas oligarquias estaduais, seus representantes eram maioria. Então votavam contra os projetos enviados pelo governo do Deodoro. Conclusão: o governo ficou parado, sem conseguir fazer muita coisa. O Deodoro, que era um indivíduo impulsivo e membro do exército, e portanto tinha uma certa tendência autoritária, ele resolve então impor as suas decisões pela força. Ele manda fechar o Congresso Nacional e decreta estado de sítio, que seria um estado de emergência, então, em que o presidente passa a ter plenos poderes. Em resposta a essa atitude autoritária do Marechal Deodoro, ocorre uma revolta, né, entre os membros da Marinha, que ficou conhecida como Revolta da Armada, a primeira delas, não foi a única, tá? Em 1891. Essa revolta foi liderada por um almirante chamado Custódio de Melo. E a Marinha no Brasil, ela se ressentia nesse período de um grande poder nas mãos dos membros do exército, enquanto a Marinha tinha perdido um pouco a sua influência política. Muitos dos membros da Marinha brasileira, inclusive, eram apoiadores da monarquia, né? E tinham se sentido de alguma forma prejudicados com a proclamação da República. Então, diante dessa situação, né, em que o Deodoro fecha o Congresso, estabelece estado de sítio, ocorre como resposta uma revolta da Marinha, em que o almirante Custódio de Melo vai, inclusive, mandar cercar a Baía de Guanabara e ameaçar bombardear a capital, caso o Marechal Deodoro não retorne o país à legalidade. No fim das contas, o Deodoro, com medo de que uma reação a essa revolta pudesse ocasionar uma guerra civil no país, acaba optando por renunciar ao cargo de presidente da República, isso em novembro de 1891. Então, a revolta da Armada põe fim ao governo do Marechal Deodoro. Ele renuncia ao cargo e aí imediatamente começa a se discutir a sucessão presidencial, o que causa uma crise política, porque a Constituição previa que, se o presidente renunciasse antes de 2 anos de mandato, seriam feitas novas eleições. Porém, a partir do momento que o Deodoro renunciou, o Floriano Peixoto, que era o vice, decide assumir o governo. E, embora a Constituição previsse novas eleições, ele se impõe, né, com o apoio das oligarquias estaduais, ele toma o controle do governo e de lá não sai mais. Então, houve uma reação, houve críticas, né, em alguns estados, até princípios de revolta, mas o Floriano assumiu como presidente da República, reprimiu essas revoltas e se manteve no cargo até o fim do mandato, o mandato que seria do Marechal Deodoro, né, ao qual ele renunciou. Então, entre 1891 e 1894, o Brasil teve um novo presidente, que é o Marechal Floriano Peixoto. Muito bem, ao assumir o cargo, Floriano Peixoto vai reabrir o Congresso Nacional, estabelecer o fim do estado de sítio, ou seja, o país volta à normalidade. Em seguida, ele substitui os presidentes estaduais, né, convoca novas eleições para presidentes de estado, para se livrar daqueles que, muitos deles ligados, né, ao ex-presidente Marechal Deodoro da Fonseca. Muito bem, em seguida o Floriano Peixoto vai enfrentar também uma nova revolta, uma segunda revolta da Armada, portanto, liderada por dois almirantes, o Custódio de Melo, o Saldanha da Gama, a uma nova revolta na Marinha contra o governo do Floriano Peixoto. O que os membros da Marinha que participaram dessa revolta exigiam? Que fosse cumprida a Constituição, que fossem feitas novas eleições, né, para se escolher um presidente. Não aceitavam como legítimo o governo do Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto, ao contrário do Marechal Deodoro, resolve encarar os rebeldes, né? Resolve reprimir essa revolta e ocorre uma série de combates, inclusive para poder confrontar os navios de guerra que estavam rebelados, ele vai precisar recorrer ao auxílio de um empresário e obter navios de segunda mão dos Estados Unidos, né? Ele vai comprar esses navios
em caráter de urgência ali para poder confrontar os navios que estavam sublevados pelo almirante Custódio de Mello, pelo Saldanha da Gama. A revolta, os conflitos vão ser bastante violentos, mas no fim das contas, o Floriano Peixoto consegue vencer a segunda revolta da Armada, né? Muitos membros dessa revolta foram presos. O almirante Custódio consegue fugir em direção ao Rio Grande do Sul e lá ele acaba se unindo com uma revolta, com uma guerra civil, né, que estava ocorrendo. Ele acaba participando dessa guerra chamada Revolução Federalista, né, que acabou marcando também o governo Floriano Peixoto. A Revolução Federalista era uma guerra civil entre dois grupos, né, que se enfrentavam ali no Rio Grande do Sul. De um lado estavam os Maragatos, também os Maragatos eram federalistas, ou seja, eles eram contrários ao governo do Rio Grande do Sul, que estava nas mãos de um cara chamado Júlio de Castilhos. E o Júlio de Castilhos tinha lá umas tendências autoritárias, né? Queria fortalecer o poder executivo no Estado, se perpetuar no poder, e aí forma-se esse grupo, portanto, de oposição a ele, os chamados Maragatos. E do outro lado estavam os apoiadores do Júlio de Castilhos, que eram chamados de chimangos ou pica-paus, era o apelido que eles recebiam. Muito bem, então era uma guerra civil entre duas facções. Os Maragatos, que eram contra, queriam tirar do governo estadual o Júlio de Castilhos, e os pica-paus, que eram favoráveis, queriam manter o Júlio de Castilhos como governante do estado. O Marechal Floriano Peixoto acaba apoiando aí o Júlio de Castilhos. Então, o governo federal envia tropas e intervém nessa guerra civil em favor dos pica-paus. Isso acaba gerando, inclusive, uma revolta entre os malagatos com relação ao presidente da República, o Floriano Peixoto. No fim das contas, essa guerra civil se estende entre 1893 e 1895 e ela termina com a vitória dos pica-paus, ou seja, dos apoiadores do Júlio de Castilhos. Portanto, aqueles que se voltaram contra o presidente do Estado e contra o presidente da República acabaram sendo derrotados aí. Aliás, aqueles que participaram da revolta, da segunda revolta da Armada e acabaram fugindo para o Sul para apoiar a Revolução Federalista também foram presos ou mortos na repressão a essa revolução. E a capital do estado, de Santa Catarina, onde ocorreram alguns dos confrontos, que se chamava à época Nossa Senhora do Desterro, mudou de nome e passou a se chamar então Florianópolis, né? Isso em referência, claro, ao presidente da República. Por fim, para terminar, o governo do Floriano Peixoto fez uma reforma econômica com o objetivo de recuperar a economia brasileira da crise do encilhamento, dos efeitos dessa crise, e também uma reforma que favoreceu, em geral, a população mais pobre, porque estabeleceu o tabelamento de preços, né? Estabeleceu uma redução no preço dos aluguéis, e entre outras medidas. Então, o governo Floriano Peixoto termina em 1894, né? Ao fim do governo são feitas novas eleições e o Floriano Peixoto acaba apoiando o candidato civil que sai vitorioso, que é um representante dos cafeicultores chamado Prudente de Moraes. O Floriano Peixoto foi conhecido aí por conta da sua repressão implacável às revoltas como um marechal de ferro. E ele, de fato, cumpriu o mandato do Deodoro até o fim, né? No fim das contas, é assim que termina a República da Espada. Com as eleições de 1894, é eleito um civil, Prudente de Moraes, e, portanto, essa fase, né, inicial da República, em que os militares foram presidentes, chegou ao fim aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.